beijo a furto, baseado no conto Uns Braços, de Machado de Assis. Caro leitor, incorre elucidar, antes de iniciar essa história de fato, a diferença entre roubo e furto, para entender o que uma ação respaldada em uma dessas palavras pode desencadear na mente fértil e no coração apaixonado de um adolescente. Tivesse o autor do conto esclarecido essa dúvida vocabular e semântica, não estaríamos aqui perdendo tempo com explicações. Mas vamos à diferença significativa. Se eu dissesse roubou-lhe um beijo, é certo que soaria diferente de furtou-lhe um beijo, posto que roubar pressupõe a ideia de que a vítima é forçada, sob ameaça ou mesmo violência, a entregar o que lhe é tirado, no caso, o beijo. Já furtar é uma ação sorrateira, feita às escondidas, a surdina. No caso, o beijo furtado aconteceria sem que o outro permitisse? É mais ou menos assim. Na vida militar, por exemplo, a diferença está no valor da coisa subtraída. No caso do furto, se tratava de uma falta de disciplina, e no caso do roubo, de um crime. Vamos à história que ocorreu na Rua da Lapa, em 1870. E verás por que aquele beijo se tratou de um beijo a furto e não de um beijo roubado. Era um domingo. Nunca ele esqueceu aquele domingo. Aquele dia estava magnífico. Não era só um domingo cristão, era um imenso domingo universal. Inácio passeava pela cidade, pensando na tediosa vida que levava desde que viera do interior, para aprender a trabalhar com o solicitador Borges no fórum da capital. Sua vida se resumia a separar papéis e andar correndo a entregá-los nos cartórios e repartições e voltar à hora do almoço ou à noitinha para casa para ser decomposto pelos xingamentos do comendador Borges. Malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco, preguiçoso, eram alguns dos elogios que o marido de Dona Severina dirigia a Inácio. O adolescente nada falava, nada respondia, mas várias vezes pensava em voltar para o interior, para a casa de seus pais. Não era cachorro para ser humilhado, e para quê? Só para ter pequenos instantes de prazer ao enamorar os braços de Dona Severina? Pronto. Foi só lembrar dos longos e cheios braços de Dona Severina para desistir de fugir. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que não se esquecesse de si e de tudo. Os braços de Dona Severina o acorrentavam até a alma. Desde que chegara à capital, foi fisgado e enamorado por aqueles braços de poucas mangas. Paixão pueril, de menino imberbe que acabava de despertar para as metonímias do corpo de uma mulher. Nem encará-los abertamente Inácio conseguia, olhava-os com os cantos dos olhos, meio cabisbaixo, e aos poucos foi descobrindo e amando-os. E os braços de Dona Severina tornaram-se suas tendas de repouso, e por eles aguentava toda a trabalheira do dia, a melancolia da solidão e do silêncio, a saudade da família no interior, as grosserias do patrão, só para ver, 3 vezes por dia, o famoso par de braços da bela e casada senhora de 27 anos. Eram os braços, aqueles braços que lhe fechavam parênteses no meio do longo e fatidioso período de sua vida adolescente. Achou melhor voltar para casa, antes que o patrão se aborrecesse, e, apesar dos impropérios do solicitador, Dona Severina, nos últimos dias, o tratava com certa bondade e atenção que lhe lançara na alma maior inquietação e confusão. Estaria a esposa do patrão, a dona dos tão cobiçados braços, também achando graça nele? Tudo na casa do comendador parecia na mais perfeita paz. O silêncio reinava absoluto. Provavelmente, o comendador saíra para jogar com seus amigos e a Dona Severina poderia estar lá, pelas bandas de seu quarto, a tirar a siesta.
Melhor era descansar também, mesmo sem ver a dama de seus últimos pensamentos. Ao ir em direção ao seu quarto, no entanto, Inácio estarreceu-se com uma cena inventada pelo céu, unicamente para ele. Não conseguia se mover. Seus pés fincaram-se no chão. O coração saltava pela goela fora. Estava hipnotizado por tão bela revelação da deusa de seu sonho. Mas tudo não durou mais do que 2 segundos. Dona Severina se mexeu e Inácio fugiu pelo corredor afora, com medo de ter sido flagrado apreciando a semi-nudez da esposa do patrão. Sua educação rigorosa não permitia tal atrevimento. Melhor era continuar apenas com os olhares disfarçados e com a imagem dos braços impressa em sua memória de adolescente. Inácio passou o resto do dia ali no quarto, relendo um dos folhetos que trouxera consigo. Contos de outros tempos, histórias de mocinhas sendo resgatadas por heróis. Nunca pôde entender por que é que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e talhe de Dona Severina, mas a verdade é que os tinham. Ao cabo de meia hora, caíra o folheto e pôs os olhos na parede, donde 5 minutos depois viu sair a dama dos seus cuidados. Naturalmente, ficaria espantado, mas não ficou. Embora, com as pálpebras cerradas, viu-a desprender-se de tudo, parar, sorrir e andar em direção à sua cama. Era ela mesma, eram seus mesmos hipnotizantes braços. É certo, porém, que Inácio sonhava. Dona Severina tanto não podia sair da parede, quanto estava justamente naquele momento na sala da frente, ouvindo os passos do solicitador que descia as escadas para se encontrar com os amigos. De repente, lembrou Dona Severina que Inácio comera pouco ao almoço e tinha um ar abatido, e advertiu que poderia estar doente, poderia até ser que estivesse um pouco mal. Dona Severina sentiu-lhe bater o coração com fervor e recuou. Não poderia sucumbir aos encantos do mocinho. Era uma criança. Não se conteve e atravessou apressadamente o corredor. Caminhando até a porta, se deparou com Inácio deitado, dormindo. Uma criança, disse ela a si mesma, naquela língua sem palavras que todos trazemos conosco. Parece que o sono dava à adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, quase feminina, quase pueril. Sonhava de noite com ele, poderia ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde a madrugada que a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos, com uma tentação diabólica. Fartou-se de vê-lo com a cabeça inclinada, o braço caído, mas ao mesmo tempo o achava criança, achava-o bonito, muito mais bonito que acordado, e uma dessas ideias corrigia ou corrompia a outra, e ficou ali, admirando a feição adormecida de Inácio. Viu que dormia profundamente. Tinha um sono duro a criança, e continuou a vê-lo dormir e talvez sonhar. Que não possamos ver o sonho um do outro. E Dona Severina teria visto a si mesma na imaginação do rapaz. Teria se visto diante da cama, risonha e parada, depois inclinar-se, pegar-lhe nas mãos, levá-las ao peito, cruzando-lhe aos braços, os cobiçados braços. 2, 3, 4 vezes a sua figura esvaía-se para logo retomar, vinda de todos os espaços de seus pensamentos. Naquele momento, a mente de Dona Severina passava por uma grande euforia. Pensava ela que aquilo que estava para acontecer poderia ser apenas obra de sua imaginação. Ficara alguns momentos estática, analisando a situação. Logo percebeu que aquilo não passava apenas de um intenso desejo de tudo se tornar concreto. Louca em devaneios, se deparava com uma situação crítica, onde colocava sua relação de mulher casada em risco, tudo por conta de um sentimento estranho que brotava em seu coração.
Era tentador olhar para o jovem homem que estava em sua frente adormecido, inocente e envolvido pelo sono. Essa situação dava todas as condições para que Dona Severina fizesse o que bem entendesse. Dominava sua mente o pensamento de que Inácio poderia sentir o mesmo desejo por ela, querer possuí-la em seus peitos, lhe aclamar um beijo. Foi quando lhe veio a ideia de furtar um beijo do mocinho, furtar aquilo que ela pensava ser o desejo dele também. Não era crime, não seria adultério, apenas ela e Deus saberia. Não importa, era apenas uma falta com os homens. Abandonou-se ao ímpeto das paixões humanas e não pensou mais nas consequências. Meio que por um impulso, se levou de forma suave em direção aos lábios de Inácio e lhe furtou um beijo. Depois, com o coração aos gritos, sem saber ao certo o que havia feito, afastou-se rapidamente com medo de que o garoto acordasse. Está errado, falando ela com uma voz bem baixa, no mesmo tom dos pensamentos. Dona Severina sai para fora do quarto. Já distanciada de Inácio, uma cruel dúvida passava na alma de Dona Severina. É uma criança, como poderia ter tomado aquela atitude? E seu marido Borges, tão incompreensível e bruto, o que faria com os dois se descobrisse aquela paixão clandestina que lhe ia na alma? Enquanto isso, Inácio despertou parcialmente do sono e disse a si mesmo: sonho estranho, como poderia a dama da história ter saído das páginas e vindo aqui? Sinto ainda a doçura dos seus lábios. Estou ficando além de distraído louco. Inácio não entendia o que havia acabado de acontecer. Mal sabia ele que a realidade havia coincidido com o sonho e que tudo aquilo que ele desejava havia se concretizado. Se sentia confuso, mas ainda em seu sono pesado voltou a dormir. Nada lhe abriu os olhos, nem os fracassos contíguos, nem os beijos verdadeiros. Mas se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. Dona Severina envergonhou-se do que fizera. Não acreditava que fizera aquilo. Fosse como fosse, estava confusa, irritada, mal consigo e mal com ele. Sua mente e sua alma não estavam mais em consenso. A angústia de olhar para aquele garoto, aquela criança, o medo que ele pudesse estar fingindo que dormia, apontou-lhe a alma e deu-lhe um calafrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito e só acordou para o jantar. Sentou-se à mesa bem-humorado, enquanto achasse Dona Severina calada e severa, e Borges tão ríspido e sistemático quanto os outros dias. Nem a rispidez de um, nem a severidade da outra podiam lhe dissipar a visão graciosa que ainda trazia consigo ou amortecer-lhe a sensação do beijo. Sequer reparou que Dona Severina tinha um xale que lhe cobria os braços. Dona Severina estaria olhando para o prato e para Inácio apenas com o canto dos olhos. Reparou depois na segunda-feira e na terça-feira também, durante toda a semana, até no sábado, que foi o dia que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele. Inácio, se precisar de mim para qualquer coisa, pode contar comigo. Sim, senhor. Onde está a Dona Severina? Dona Severina? Lá no quarto, muita dor de cabeça. Passe amanhã ou depois para se despedir melhor. Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida, não entendia a demissão, nem a completa mudança de Dona Severina. E o pior era a interdição dos braços, dos tão amados braços, agora afastados de seus olhos pelo xale. Não importa, levava consigo o sabor do sonho, divino sonho que o deixou nas alturas, sonho com colorido de realidade. E através dos anos, por meio de experiências mais efetivas e longas, nenhuma sensação achou, nunca igual a daquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos.
Ele mesmo ainda exclama, sem saber que se engana. Foi um sonho, um simples sonho. Mal sabe ele que um dia ainda saberá a verdade sobre aquele beijo, um beijo a furto.